Bom, boa noite. Boa noite, companheiros. Para começar esta aula, eu gostaria de me apresentar a todos que ainda não me conhecem. O meu nome é Leonardo Zoccarato Ferreira e eu estou com o meu projeto Escola Virtual de Filosofia, onde eu procuro fazer uma análise das grandes obras da história da humanidade. Nesta aula de hoje, o meu objetivo é falar um pouco sobre os evangelhos da Bíblia. A Bíblia é um livro central para quem quer estudar, por exemplo, a Idade Média. A Bíblia é um livro central para quem quer estudar a filosofia cristã. E o primeiro objetivo que eu trago aqui para vocês é usar os evangelhos para introduzir alguns temas que serão caros à filosofia cristã e à Idade Média. Se você tem interesse em estudar esses assuntos, ou se você tem interesse em conhecer um pouco mais sobre os evangelhos e sobre uma parte do pensamento que está em seu entorno, eu acho que esta aula pode corresponder aos seus anseios. Então esse é o primeiro objetivo. O segundo objetivo que eu tenho para vocês, e aqui eu estou deixando muito clara a minha posição, é de fazer uma apologia, uma defesa do poder civilizatório do Evangelho. Nos últimos tempos, tem crescido em mim esta firme convicção, a de que os evangelhos trazem consigo uma força civilizatória espantosa. Note, quero deixar bem claro isto antes de prosseguirmos. Não é a minha intenção aqui discutir fé religiosa com ninguém. Evidentemente que este tema virá à baila. Mas aqui, para escapar dessas discussões, eu quero deixar bem claro que a minha intenção não é descobrir se Deus existe, se Deus não existe, se Jesus era uma figura divina, se não era, se existiu de verdade, se não existiu. Eu não estou preocupado com isto. A minha exclusiva intenção é de analisar a obra pela obra, buscando extrair dela elementos que nos façam compreender a filosofia cristã e a Idade Média. E um pouco mais da Bíblia. Porém, se você procura uma análise que busque fazer uma defesa da Bíblia ou dos evangelhos como algo inspirado por uma divindade, não será essa a nossa perspectiva. E com isso, eu não estou dizendo que Deus existe, que não existe, que a Bíblia foi escrita por Deus ou que não foi. Eu estou simplesmente me abstendo desta discussão. Não obstante, para mim é muito claro que o Evangelho tem uma força
que precisaria ser um pouco mais esclarecida. Eu vejo uma força no Evangelho para construir uma comunhão sólida entre os homens. Eu enxergo uma força muito interessante no Evangelho. E é por isso que eu já esclareço desde o começo que um dos meus objetivos será defender o poder civilizatório do Evangelho. Certo? Então aqui são colocados os dois objetivos da aula. Bom, como eu organizei isso daqui? Eu fiz da seguinte maneira. Eu fiz uma leitura atenta dos 4 evangelhos. Fiz um estudo prévio e selecionei alguns trechos de minha responsabilidade que eu acredito trazerem uma possibilidade de entrarmos em alguns temas interessantes. Eu fiz um apanhado geral, botei no liquidificador, girei e saiu daqui um material que eu acho que pode render uma boa aula. Portanto, eu espero que você goste desse conteúdo. Por onde vamos começar? Vamos começar analisando um pouco a figura do personagem central do Evangelho. Eu acho que você sabe que o Evangelho é um escrito que se dedica a narrar a história de Jesus. Você sabe que Jesus era o nome do personagem e Cristo não era exatamente um nome próprio, mas era um símbolo do Salvador ou do Messias que estava simbolizado naquela figura. Perceba, a nossa aula começa do ponto que é dito o seguinte: o Verbo é Deus. E o Verbo se fez carne. Este é o ponto inicial da nossa aula. O Verbo é Deus, o Verbo se fez carne. Vamos lá. O que é o Verbo? Verbo, na sua tradução grega, você lerá a palavra logos. E logos pode ser traduzida como verbo, pode ser traduzida como linguagem, pode ser traduzida como palavra, mas pode ser traduzida também como razão. E também como conhecimento. Veja, se você assistiu minha aula sobre Marco Aurélio, você entende qual é o sentido da palavra logos? O logos, para o grego, era a inteligência que governava o universo. Só que para o grego, essa inteligência era algo no próprio universo, imanente ao universo. Neste ponto, já colocamos a primeira grande diferença do pensamento cristão para o pensamento grego, por exemplo, ou romano. Para o cristão, Deus, ou seja, o Logos, Deus não é o universo. Deus é outro em relação ao universo. O Deus cristão, ao contrário do Deus grego,
do Deus estoico especificamente, do Deus também de Aristóteles. O Deus grego, o Deus cristão, é um Deus que transcende ao universo. O Deus cristão é um Deus diferente do universo. E mais, o Deus cristão criou o universo. Nesse ponto existe uma diferença muito grande. Quando Platão fala em criar o universo no Timeu, Platão fala de um Deus que organiza uma matéria que já existia e que estava em estado caótico, estava desorganizada. Portanto, o Deus de Platão é um Deus muito mais arquiteto do que criador. O Deus de Platão é um Deus que debruça-se sobre uma matéria que já existe, no sentido de organizá-la, de modelá-la, como se fosse um artesão. Ora, aqui reside a primeira grande diferença do Deus cristão para o Deus grego, que é o Deus cristão cria do nada um universo e depois o organiza. Cria do nada e depois o organiza. O Deus cristão cria do nada uma matéria e depois o organiza. Mas o Deus cristão não é a matéria. O Deus cristão é puro espírito, é puro imaterial, é puro, digamos, intangível, é pura razão, é o Logos, é pura inteligência. Nesse sentido, é o Verbo. Então, quando a Bíblia fala o verbo é o Logos. E o Logos pode ser entendido como verbo e pode ser entendido também como a razão pura. É como se a Bíblia dissesse: no começo existia a razão pura, a inteligência pura, o espírito puro, que criou o mundo. E depois, esse verbo se faz carne. O que significa que Jesus não é um representante de Deus. Jesus não é uma espécie de mensageiro de Deus. Uma espécie de pombo de Deus. Ele não é simplesmente isso. Jesus é o Deus. Jesus é o Deus. Jesus não é um representante de Deus. Ele é o Deus. Um Deus que, sendo razão pura, escolhe se encarnar, ou seja, virar carne. Certo? Então esse é o primeiro ponto que nós poderíamos acentuar. Aqui, note o seguinte, a pergunta é: por que caralhos o Deus resolveu virar carne? E a resposta é: para se mostrar, para entrar em contato conosco. Aqui, eu vou novamente fazer uma pausa para introduzir um pensamento a respeito disso, que eu acho que é fantástico para retratar esse momento. É o pensamento de um escritor um pouquinho depois do começo do novo... Um pouquinho depois ali do começo
depois do nascimento de Cristo, um fulano chamado Orígenes. Orígenes, ao se perguntar o que exatamente era Jesus, ele faz uma analogia fantástica para você entender. Acompanhe comigo, se concentrem aí. Vejam só. Ele diz o seguinte: o que é exatamente Jesus? E por que Jesus é o Deus que virou carne? Por que o Deus precisou virar carne? Veja o que ele responde. Olha que fantástica essa analogia. Orígenes vira para a gente e fala o seguinte: imagine uma estátua na Terra. Imagine uma estátua. Imagine que essa estátua fosse tão grande, mas tão grande, que as pessoas não conseguissem enxergá-la por inteiro. Mais ainda, a estátua é tão grande que elas não conseguem sequer ter uma pequena apreensão da sua totalidade. Imaginem esta figura. Uma estátua imensamente maior do que a capacidade das pessoas de enxergarem um pedacinho dela. Imaginem essa estátua. Ora, uma estátua assim, para homens não acostumados a enxergá-la, seria muito difícil de ser compreendida, não é? Pois bem, imagine que essa estátua queira ser vista, queira se apresentar à humanidade. O que ela faria? Ela poderia fazer o seguinte: ela poderia fabricar ela mesma, do seu próprio material, uma miniatura. Uma estátua em miniatura, com todos os elementos do original. Mas agora, uma miniatura pode ser apreendida pelos homens, pode ser visualizada pelos homens. Ora, vocês não concordam que esta pequena estátua serviria como uma ponte entre o homem e a grande estátua? Pois é, isto é Jesus. Então veja que analogia extraordinária. É claro, essa analogia não pode se considerar, por exemplo, a questão da materialidade, tudo bem. Mas é uma analogia fantástica para você entender que Deus é algo tão grande, tão diferente de nós, tão espantoso, tão abstrato, e nós somos tão pequenos e tão frágeis, a nossa inteligência é tão curta com relação à abrangência da ideia de Deus, que o próprio Deus escolheu criar do seu próprio material uma espécie de miniatura para se mostrar aos homens. Jesus é uma ponte entre Deus e o homem. Jesus é, neste sentido, um intermediário entre Deus e o homem. Mas que se deixe bem claro, Jesus também é o Deus, porque ele também tem a mesma substância que o Deus. Certo? E Jesus é um intermediário
sobretudo no que tange à comunicação dos valores que o cristão deveria ter para viver de acordo com Deus. Jesus, ele era o mediador de Deus? Não no sentido de aparecer e falar assim, olha aqui o Deus, hein, se ajoelhem aí diante de mim. Não era esse o objetivo. O objetivo era comunicar os valores que Deus queria que a humanidade cumprisse. Portanto, Jesus era o perfeito exemplo do que deveria ser o homem cristão. Jesus era, se você preferir, um imenso gabarito divulgado pelo próprio Deus sobre como deveria ser o cristão. Jesus era um exemplo de santidade. Jesus tinha nele mesmo todos os valores que sintetizavam o ideal de vida cristão. E é só por isso que nos interessa a leitura do Evangelho. É por isso que você precisa, se você é um estudioso, se você quer conhecer a filosofia cristã, a Idade Média, o pensamento cristão, o cristianismo, você precisa conhecer os Evangelhos. Porque os Evangelhos, muito mais do que uma historinha de um homem que ficou andando no Oriente Médio, os Evangelhos são um manual da conduta cristã. E segundo os cristãos, dado pelo Deus. Portanto, é uma leitura obrigatória. Perceba, o objetivo era que Jesus comunicasse os valores que o cristão deveria respeitar, mas não só pelo verbalismo, pelo boca a boca, pelo blá blá blá. Acima disso, Jesus deveria simbolizar o ideal de vida cristã pelos seus exemplos, pelo modular, pelo exemplar. Jesus deveria ser seguido não só enquanto falava, mas enquanto fazia. É o ponta firme, né? É o cara que não só fala, mas também vai lá e faz. Vai lá e faz. Quebrando um pouco o gelo aqui, é que nem a história do Falcão, o jogador de futebol. Falcão. Contam que, não sei se essa história é verdadeira, né? Tem vários mitos, mas não importa. Contam que ele foi treinador de um time e ele estava treinando o time e ele estava treinando cruzamento, lançamento, passe, alguma coisa desse tipo. E o jogador não acertava o passe. E ele cobrava do jogador. E o jogador uma hora falou assim, poxa, mas esse passe é difícil de dar. O Falcão, Paulo Roberto Falcão, colocou a bola no chão. Não é difícil não. Pum. Dava, acertava passe, acertava para lá, acertava para cá. Então veja, Falcão era o ideal do passador. E Jesus é o ideal do cristão. Então é claro que você perceba, se Jesus é o Deus, é claro que Jesus é um ideal que nunca será alcançado por nós, mas ele é uma referência que nós precisamos para sabermos para onde caminhar. Essa é a questão. Quando Deus manda Jesus, ele não manda um homem dizendo o seguinte, sejam exatamente como ele. Porque ele sabe que o ser humano é falível, é incompleto. Se você quer usar uma linguagem cristã, eu uso. É passível do pecado. É um pecador em potencial. Agora, Jesus simboliza um gabarito de existência do cristão. E nós devemos tentar segui-lo, tentar se aproximar dele ao máximo possível, mesmo que não vamos conseguir por completo. Então,
esse ponto fica desta maneira. Caminhando na nossa discussão, se eu falei que Jesus é um grande gabarito, então vamos começar a discutir o gabarito. Vamos ver que valores Jesus vai nos comunicar nas suas andanças pela terra. Vamos lá. O primeiro momento é um momento logo da criação. Quando o verbo se faz carne, ou seja, quando Deus se transforma em matéria, perceba o seguinte, como é que eu posso falar isso? O mundo imaterial, o mundo do espírito, é um mundo superior ao mundo da carne, porque o mundo do espírito, ele é imortal, ele é imutável, ele não morre, enquanto o mundo da carne morre. O mundo do espírito, ele é santo, no sentido de que ele não tem pecado, enquanto o mundo da carne tem pecado. Então percebam, quando o verbo se faz carne, Deus se obriga a rebaixar um pouco da sua condição. Deus se obriga a rebaixar sua condição quando se torna carne. Olha que legal. Deus, ao virar carne, rebaixa por livre vontade, rebaixa-se ao nosso nível para poder se mostrar. Quer dizer, Deus nos procura nesse sentido. Jesus, encarnado, né? Jesus é o símbolo do rebaixamento espontâneo de Deus. Que valor isso nos comunica? Um valor que é central no cristianismo. A palavra é humildade. Humildade. Sabe o que é humildade? Humildade é aceitar que você não é perfeito. Humildade é aceitar que você não é completo. Humildade é aceitar que o erro bate na tua porta sempre. Humildade é aceitar, abrir mão do seu eu em nome do outro. Vamos ser bem claros aqui, vai. Todo mundo sabe que o homem tem uma tentação imensa, a que Nietzsche chamava de vontade de poder. O que é a vontade de poder? É a vontade de governar o outro. O que é o poder? O poder é fazer os outros fazerem o que você quer que eles façam. Isso é o poder. Nietzsche dizia, a essência do homem é a vontade de poder. Ou seja, o homem tem em si. A essência do homem é conquistar sempre mais poder, é buscar sempre mais poder, é buscar se apoderar do outro. Ora, o que é a humildade? A humildade é a luta contra essa vontade, a luta contra esse instinto da carne. Esta luta que Nietzsche julgava ser impossível de ser vencida, porque a vontade de poder sempre ganhava, Deus está dizendo, se o homem quer minimamente conviver de modo correto, justo, honesto, digno,
ele deve abrir mão da sua vontade de poder. Ele deve buscar a humildade. E Deus não só fala isso, como faz isso. Deus vira carne e se rebaixa por nós, mostrando que se até Deus escolhe abrir mão de uma parte dele para que nós possamos, vendo ele, crescer, quem é você para querer derrubar o mundo em nome dos seus apetites pessoais? Humildade é aceitar que o mundo não gira em torno de você. E, portanto, o legal da vida é quando você consegue aprender com o outro e não às custas do outro. Existem pessoas que só conseguem visualizar uma existência pisando nos outros, esmagando os outros, como se você só pudesse crescer às custas da queda do outro. Como se o seu crescimento dependesse de ir destruindo as pessoas que estão no teu caminho. Ora, humildade não é isto. Humildade é aceitar que existe a chance de crescer com o outro. E crescer com o outro exige o reconhecimento de que o outro também tem o direito de ser. Isto é humildade. E Deus não só fala isso, mas Ele se rebaixa para nos comunicar este valor. Deste ponto de vista, o verbo se fazer carne é um exemplo magnífico de humildade. Tá? Certinho. Então, um primeiro valor fantástico, a humildade. E a humildade começa com Deus. Será que você consegue entender a profundidade desse pensamento? Quer dizer, presta atenção, cara. Você tem um Deus que escolhe se rebaixar. Não é isso muito profundo, não? Não importa se você acredita em Deus ou não. Pensa na ideia, o conceito. Não importa se Deus existe. Pensa na ideia, no conceito. Veja que a humanidade produziu a ideia de um Deus que se rebaixa pelo homem, porque isso é por nós, por amor a nós. Por quê? Porque o seu rebaixamento propiciou uma oportunidade de nós enxergarmos um gabarito de vida que nos conduzirá a um aprimoramento do nosso próprio ser. Olha que legal isso, cara. Que legal. Que legal. O primeiro ponto fica assim. Segundo ponto que eu gostaria de ressaltar é o seguinte. Logo no começo, quando Jesus encarna, ele cresce, ele é batizado. E aí, se eu não me engano, logo depois do batismo, ele vai para o deserto. E ele passa uns dias no deserto lá. Caminhando pelo deserto, sozinho, pelo que eu entendi. E, claro, isso é muito interessante de você notar, que quando Deus quis usar Jesus como um exemplo de santidade, ele rebaixou Jesus para a posição de homem. Por quê? Porque ele queria mostrar o seguinte, veja, não há nada na natureza de Jesus diferente da natureza humana.
Portanto, se ele pode, vocês também podem. Entendeu a mensagem? Então vamos lá. Jesus vai caminhar no deserto e ele fica andando pelo deserto e naturalmente, como ele tem uma parte humana de corpo, ele sente sede. E neste momento aparece o diabo. E o diabo lhe tentações. E perceba, o papel do diabo é sempre um papel. O diabo ele não pode atuar, por assim dizer, no mundo espiritual, no mundo puramente espiritual. Ele não pode atuar. Como é que ele atua? Ele atua pela carne, ele atua pelo corpo. A intenção última do diabo é sempre te convencer que a vida do mundo e a vida do corpo vale em si mesma. E aí ele te convence a abrir mão de Deus pela vida do mundo e do corpo. Essa é sempre o centro da atuação do diabo. Então o diabo tenta Jesus, oferecendo a ele, no meio daquele deserto, um copo d'água, uma jarra d'água, sei lá o que era, um Gatorade, sei lá o que. Ele tenta Jesus. E Jesus diz, não quero saber. Foda-se você com esse Gatorade aí. Depois ele oferece comida, ele oferece um pão, porque Jesus devia estar com fome. E Jesus recusa e diz aquela frase famosa, nem só de pão vive o homem, mas também das palavras de Deus. Alguma coisa assim. Das palavras que saem da minha boca, qualquer coisa assim. Depois ainda, o diabo põe Jesus à frente de uma cidade, à frente do mundo, olha o mundo, que legal que é o mundo, e oferece a Jesus o governo sobre o mundo. E Jesus enfia esse mundo no cu, não quero saber disso. O que quer dizer essa passagem? Essa passagem é o seguinte, prestem atenção que esse é um ponto chave do homem medieval, hein? O homem é uma arena de lutas. O ser humano, o homem, enquanto vive na Terra, é uma arena de lutas. O homem é o centro de uma batalha espiritual. De um lado, Deus oferece ao homem ferramentas e oferece ao homem um gabarito de vida, onde fica indicado que a ideia de bem deve ser seguida e como deve ser seguida. E aí Deus oferece suas leis. De outro, o diabo tenta convencer o homem a desrespeitar essas leis em nome de uma aderência ao mundo. O homem é o palco dessa luta. De um lado, as leis eternas de Deus. De outro, a tentação do diabo. O diabo que tenta sempre convencer o homem a aderir ao mundo e abrir mão do modo de vida cristão. Como eu disse, o centro da atuação do diabo é sempre este. Ele sempre atua pelo mundo. Pelo mundo. Então veja, o homem medieval, ele é um homem atormentado. O homem medieval é um homem angustiado, é um homem aflito. Porque é um homem que tem consciência que o seu corpo é objeto de uma luta espiritual.
E é um homem que, como ele sabe que o homem é imperfeito, ele sabe que a qualquer momento ele pode cair em tentação. Então ele é um homem que, por mais que conheça a palavra de Deus, é atormentado pela possibilidade de cair em tentação, de cair em pecado. Esse é o homem medieval. Então, nesse sentido, surgem algumas práticas, como, por exemplo, em alguns lugares, os homens pegavam chicote e se chicotavam, como que punindo sua carne pelas tentações dela mesma e fortalecendo o seu espírito. Eu tenho a impressão, por exemplo, que a natureza do jejum, que praticam-se em algumas igrejas, é a mesma. Punindo a carne, quer dizer, o que é o jejum? Eu abro mão de alguma prática da carne, por exemplo, comer alguma coisa que eu gosto, transar, alguma coisa desse tipo. O jejum, no jejum, eu abro mão de uma tentação da carne para fortalecer o meu espírito. É a ideia de que, bom, se eu sou uma arena de lutas espirituais, então é assim. Eu vou abrir mão de uma parte das minhas necessidades carnais e assim eu dou força ao meu espírito. Eu fortaleço a minha parte espiritual, imaterial do meu ser. E aqui, quando Jesus recusa governo do mundo, recusa satisfazer sua sede, recusa satisfazer sua fome em nome das palavras de Deus, Jesus está colocando bem claramente o seguinte: o mundo espiritual que Deus tem reservado para nós, ele é infinitamente superior ao mundo da carne. Portanto, eu não vou abrir mão do mundo espiritual, da palavra de Deus, do respeito às leis de Deus e ao próprio Deus. Eu não abrirei mão disso em nome da satisfação momentânea da carne. Esse é o valor que Jesus está nos comunicando. Ele abre mão da carne, do mundo material, da matéria, em nome do mundo espiritual. E esse é o recado para todos os cristãos. Façam o mesmo. Façam o mesmo. Veja a frase. Quem procurar a sua vida, há de perdê-la. Quem esquecer a sua vida por amor a mim, há de encontrá-la. Quer dizer, vida aqui é a vida material. Quem procurar sua vida material, vai perdê-la, porque vai perder a dimensão espiritual dela. E quem esquecer a sua vida por amor a mim, por amor à dimensão espiritual que eu tenho para você, irá encontrá-la. Quer dizer, o modo de vida cristão compreende a negação do mundo, do corpo, em nome do espírito. Esta questão, ela será alvo de debates na filosofia cristã, no mundo medieval e até no mundo de hoje. Quer dizer, em que medida eu devo abrir mão da carne? Eu devo me abster completamente do mundo material? Algumas coisas são permitidas, outras não. Isso será um debate. Mas uma coisa é certa: o mundo espiritual deve ser preferível ao mundo da carne. Tá? Veja uma outra frase forte. Que vantagem será para o homem ganhar o mundo se tiver que perder sua alma? Que vantagem. Essa é para os políticos, hein? Essa é para aquela turma de Brasília. Que vantagem será para o homem ganhar o mundo todo se vier a perder sua alma? Hein? Putaiada aí de Brasília.
Nenhum bem material chega aos pés do bem supremo que Deus tem para nós. Ponto interessante. Prosseguindo nossa análise, em algum momento depois, Deus contará uma parábola que ele chama de a parábola do joio. A história é a seguinte: um homem planta uma boa semente no campo. O inimigo planta uma erva daninha. As duas crescem. O homem espera que elas cresçam. O homem as separa, faz a colheita e preserva o que é bom. Preserva o que tinha plantado de bom. Vamos traduzir isso? Claro. Deus planta uma boa semente no mundo. O homem bom, o justo. O inimigo, o diabo, planta uma erva daninha. O joio, seus filhos, os não eleitos. Deus não destrói esses caras logo de início. Não, ele espera que cresçam. E só quando crescem, Deus faz a colheita e escolhe os justos. Então, aqui, nós precisamos perguntar o seguinte: por que Deus escolhe preservar os, digamos, pecadores até a hora da colheita? Qual é o sentido do pecado no mundo? Esta passagem coloca-nos esta pergunta: por que Deus permite o pecado? Aprofundando mais, por que Deus permite o mal? O mal é um problema sério para a filosofia cristã, para o cristianismo de modo geral. E aqui estou apontando um outro problema que a filosofia cristã vai ter que lidar, o problema do mal. Porque se eu afirmo Deus é bom, se ele é bom, ele deveria ter feito uma existência completamente boa. Então por que existe o mal? Por que existe o mal? Por que existe o pecado? Esse é o problema que vai ter que se debruçar a filosofia cristã. Não tem escolha. E aí, haverão assim algumas correntes. Umas procurarão mostrar que o mal não existe de fato. Ele existe apenas do nosso ponto de vista. Outros procurarão mostrar que o mal, ele faz parte dos desígnios de Deus. Então ele é mal em si. Uma coisa pode ser mal ao nosso olhar, mas dentro de um contexto ele acaba sendo bom. Por fim, outros procurarão dizer que, na verdade, o mal é o fruto do livre-arbítrio do homem. E aí o desenvolvimento das teses. De qualquer forma, a pergunta fica para você: por que o mal existe? Por que Deus criou o mal? Ou, será que Deus criou o mal? Essa é uma pergunta também. Será que foi Deus quem criou o mal? Mas, de qualquer forma, por que o mal é uma consequência da criação de Deus, mesmo que não tenha sido ele o criador direto? Uma questão a ser colocada. Tá bom? Tá interessante a aula? Tá interessante? Espero que esteja. Espero que esteja. Prosseguindo. Lembra quando eu disse que o meu objetivo era defender o poder civilizatório do Evangelho? Pois é.
Nesse ponto, eu gostaria de começar a fazer a minha apologia. Aqui, eu começo a entrar num assunto capcioso. Chama-se moral. O que é moral? Moral é a resposta à seguinte pergunta: qual é a melhor maneira de viver? Qual é a melhor maneira de viver? Quando perguntamos qual é a melhor maneira de viver, fica evidente que quando decidimos o que fazer das nossas vidas, decidimos com base em critérios, valores. Assim, o Evangelho nos traz um critério de vida. O Evangelho nos traz uma chave mestra. Nos traz, assim, um critério supremo de vida. E esse critério eu acho fantástico do ponto de vista da organização da sociedade. Eu acho que a sociedade deveria refletir todos os dias sobre este critério. O critério é o seguinte: tudo que desejais que os homens vos façam, fazei vós a eles. Em outras palavras, faça para os outros o que você gostaria que os outros lhe fizessem. Critério central de vida do Evangelho. Essa é a chave de ouro do Evangelho. Como você pode... Não é possível que você não perceba que essa é uma mensagem linda para ser universalizada. Você não sabe o que fazer? Faça para o outro o que você gostaria que o outro fizesse para você. Não é esse um grande critério para viver? Não é isso que nós cobramos toda hora? Preocupação com o outro? Porra, aquele cara não se preocupou comigo, né? Poxa, aquele cara não ia gostar que eu fizesse aquilo com ele, né? E não é que isso está se perdendo na nossa sociedade? Não é ruim isso? Ou não? Quer dizer, a coisa é assim, você vai me dizer, tem gente que gosta de mentir no mundo? Isso não falta. O que tem é mentiroso no mundo. Aos montes. Mentem adoidados. Mas eu não conheço ninguém que não gosta de ser enganado, que gosta de ser enganado. Quer dizer, eu vejo muita gente que gosta de enganar, mentir, canalices. Mas eu não conheço ninguém que gosta de ser enganado. Vocês conhecem? Enganar é uma beleza. Agora, ser enganado não é legal. Então, a constatação é o seguinte: o Evangelho está nos ensinando o seguinte: sabe aquilo que você não gosta que façam com você? Pois é, faça também. Faça também. Se você quer ser tratado dignamente, o primeiro passo que você tem é tratar dignamente os outros. Esse é um critério legal para viver. É um critério que você poderia até falar, é um critério até egoísta. Mas é um egoísmo muito sadio. Por quê? Olha, preocupe-se com você. Se você quer se preocupar com você, tá bom, haja bem com o outro. Aí já é um bom começo. Olha uma frase de Jesus Cristo: quero misericórdia e não sacrifícios. Puta que pariu, rapaz. Eu deveria levantar para aplaudir isso. Quero misericórdia, não sacrifícios.
Jesus falou isso, não sei para que oportunidade, devia ter alguém fazendo sacrifícios ali, só que fazer sacrifícios é uma moleza. Fazer sacrifício é a maior moleza. O problema é ser misericordioso. Esse é legal. Porque fazer sacrifícios, ritos externos, sacrifícios são ritos externos, né? Fazer ritos externos, do tipo, não ouvir música do diabo, ou vestir saia, ou, sei lá, viver... Não, cumprir ritos externos, ir na igreja, cumprir ritos externos é a coisa mais fácil do mundo, é a maior moleza que tem. Qualquer idiota faz. Agora, ser misericordioso, aí é difícil. O que é misericórdia? É preocupação com a miséria do outro, preocupação com os problemas do outro. Não ficar impassível, não ficar passivo diante dos problemas do outro. O outro me interessa. Quer ver? Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Ninguém tem mais amor do que quem dá a sua vida pelos seus amigos. Isso é palavra do Evangelho. Eu estou transcrevendo. Ninguém tem mais amor do que quem dá a sua vida pelos amigos. E os amigos, é muito legal essa expressão do Evangelho, porque você tende a dizer, bom, os amigos são aqueles meus conhecidos. Não, os amigos são toda a humanidade. Sabe por quê? Porque os amigos são os filhos de Deus. E os filhos de Deus são todos. Portanto, eu devo ser amigo de toda a humanidade. E ser amigo não é falar, ô, meu amigo, isso não é beber cerveja com o cara também, não. Ser amigo é amá-lo. E amá-lo é considerá-lo nas suas decisões. É se preocupar com ele. É dizer a verdade, embora você possa ofendê-lo. Isso é ser amigo. Amigo para beber cerveja tem um monte. Agora, amigo para ser misericordioso, se preocupar com os problemas, isso é amigo. E você quer uma atitude mais difícil ainda? É amar aqueles que você não conhece. Ser misericordioso com quem você não conhece. Aí, meu amigo, isso é foda. Isso é foda. Falar é fácil. Falar é muito fácil. Agora, ajudar aqueles que você não conhece, sabe? Fechar o olho e ajudar quem você não conhece é muito difícil. Muito difícil. Muito mais difícil do que a gente pensa. Olha, ajudar o outro assim, do tipo, fechar o olho e falar, toma o que você precisa. Pronto. Isso é foda. Isso é foda. Não é dar esmola, não. É ajudar o outro. Me preocupo com você. A constatação é o seguinte. Ame os outros homens, porque os outros homens são criaturas de Deus. Amando-os, você estará amando Deus. Deus é um intermediário entre o amor dos homens. Você deve amar os homens não pelos homens em si, mas pelo seu estado de criação de Deus. Amando o homem, indiretamente você estará amando a Deus. Ó, que legal. Aqui fica claro o seguinte. Qual é o amor cristão? O amor cristão é aquele em que eu abro mão de mim em nome do outro. O verdadeiro amor cristão é aquele em que eu recuo em nome do outro. Sabe como se chama? Ágape. Ágape. Ágape é o amor cristão. Eu abro mão de mim em nome do outro. Qual é o exemplo maior disso? É o amor que uma mãe sente por um filho quando está amamentando.
dói, é incômodo, é chato, mas ela continua fazendo em nome do filho. Não por ela, em nome do filho. Amor cristão. É o amor de Cristo que se matou por nós. É o amor de Deus que se rebaixou por nós. Veja como Cristo, acima de tudo, serve como exemplo. Ame o outro. Amar de fato é que nem assim. Tinha um professor meu da faculdade que dizia assim: sabe, Leonardo, tem horas que o professor tem que saber a hora de sair do caminho do aluno. O professor deve atuar apenas no sentido de ajudar o aluno a construir suas asas. Mas quando o aluno vai usá-las para voar, o professor deve sair da frente, sabe? Deixar o aluno crescer. Isso é um amor cristão. É quando eu me retiro para que o outro seja. Legal, né? O Evangelho nos dá um grande exemplo desse amor. A parábola do bom samaritano. Era um judeu que... A história é a seguinte, né? Tinha um sujeito caído no meio da estrada e passou lá um sacerdote, olhou e não o ajudou. Por quê? Porque ficou com medo de tocar no sujeito lá e de ficar impuro, alguma coisa assim. Depois passou um outro sacerdote e fez a mesma coisa, quer dizer, com medo de se tornar impuro, com medo de entrar em contato com algum pagão, alguma coisa dessas, de desrespeitar algum rito externo da sua religião, de sujar sua roupa. Com medo disso, ele não o ajudou. Depois passou um samaritano e o ajudou completamente. Levou para uma taberna, deu água, pagou estadia, não sei o que, e foi embora. Quer dizer, nem... Porque o cristão também tem isso. É fazer para o outro sem ficar cobrando favores. Sem ficar cobrando uma retribuição, entendeu? Eu faço o bem pelo bem. Eu fiz o bem, pronto, já fiz o bem. Posso ir embora e deixo o outro aí. O bem já está feito. O bem deve ser feito pelo bem, e não por favores ou por troca de interesses, nada disso. O samaritano o ajudou. E o samaritano, ele é um símbolo por quê? Ele ajudou alguém, mesmo correndo o risco de desrespeitar algum rito. Então aí Jesus afirma: quero misericórdia, não sacrifícios. Não me interessa se você vai fazer a porra do rito, não vai fazer, vai sacrificar, não vai. Eu quero misericórdia, eu quero amor, eu quero compaixão, eu quero que você ame. Não adianta você ir na igreja e ficar gritando durante o culto, depois sair na rua e xingar o outro, e desrespeitar, e humilhar, e cuspir. Aí não adianta. O cristianismo é uma prática eminentemente ativa, quer dizer, não tem como você fazer um discurso e fazer outra coisa na prática. Isso não existe. E é o que mais acontece. Bom, chega a um ponto de você ter igrejas, eu não quero criticar todas as igrejas, generalizar, por favor, não quero fazer isso. Mas existem algumas igrejas que estão lá, Igreja de Cristo, não sei do onde. Aí, igrejas que desrespeitam o sono alheio. Por exemplo, fazem show dentro da igreja que não deixa os outros dormir, atrapalha o próximo, aí precisa chamar a polícia. Quer dizer, isso é o amor ao próximo? Pô, legal o seu amor ao próximo, hein?
Então o amor ao próximo não é um discurso, é uma verdadeira prática, e é por isso que é difícil. Porque, como eu já disse, falar é fácil. O difícil é sair na rua e fazer. O difícil é sair na rua e fazer. Certo? Isto colocado, vamos para o próximo tema. Esse aqui é o momento para mim mais profundo do Evangelho. Se alguém te esbofetear na face direita, oferece também a outra. Ame seus inimigos. Pode parar, né? Vou embora, pode parar. Por quê? No momento que você entender a profundidade dessa mensagem, você vai cair para trás. Eu estou te garantindo que você vai cair para trás. Eu percebi há muito pouco tempo isso. Vamos lá. Se alguém te esbofetear, dê a outra face. Primeira constatação é que o mundo não é um lugar das mil maravilhas, não é? A gente sabe que o mundo, até certo ponto, é um lugar cruel. O mundo é um lugar sujo, feio. O mundo é um lugar que não é feito só de boas ações. A gente sabe, sobretudo nos tempos de hoje, que canalhas e idiotas abundam pelas nossas cidades. A gente sabe quão fácil é tomar bofetadas cotidianamente. A gente sabe que o mal existe no mundo. Ah, como sabe? Eu sei. O mal existe no mundo. Canalhas, idiotas, hipócritas, bandidos, imbecis, tolos. A gente sabe. A gente sabe que existem bofeteadas que nós levamos todos os dias do mundo das pessoas, às vezes daquelas pessoas que a gente mais confia. Qual é a mensagem aqui? Se alguém te esbofetear, dê a outra cara. Sabe por quê? Vamos ver se eu te explico isso. É porque quando alguém te esbofeteia, qual é a tentação que você tem? Pode falar. Quebrar a cara do sujeito. Esbofetear no sentido simbólico, quer dizer, quando alguém te faz o mal, qual é a tentação que a carne te impõe? Devolver o mal. Alguém dá na tua cara, a primeira reação que você tem é virar-lhe um tabefe e fazer o pescoço do sujeito girar em 360 graus. Não é isso que a gente pensa? Eu penso assim. Essa é a minha tentação. Ora, Jesus está dizendo o seguinte: não faça isso. Sabe por quê? Porque quando eu replico o mal com o mal, praticando outro mal, tudo o que eu faço é perpetuar um ciclo de maldade, um ciclo de injustiça, um ciclo de canalices. Se o canalha faz uma canalice comigo e eu retruco com outra canalice, tudo o que eu fiz é ser canalha também. E devolver o mal com outro mal só pode dar numa coisa: afetar um terceiro que nada tinha a ver com a confusão, mas que agora vai pagar o pato. Isso acontece, sabe onde? Acontece muito na política. Tem
um governante A, faz uma canalice com o governante B. Aí a roda da vida gira e o governante B tem um controle sobre A. O que ele faz? Devolve a canalice. E quando ele faz isso, ele prejudica todo mundo. Só que ele não quer saber. Levado pela sua tentação, ele dá o troco. E assim, quando o A está no poder, ele devolve o troco. E assim fica esta luta. E terceiros são prejudicados. Sempre quando você retruca o mal com outro mal, porque o mal, ele não fica restrito a uma pessoa. Ele sempre atinge mais de um que não tem nada a ver com a parada. Mas quando você retruca essa coisa, você estende este efeito para outras pessoas. E aí, esta roda, esta relação de causa e efeito, não termina nunca se alguém não der a outra face. Enquanto alguém não der a outra face e devolver o mal com o bem, esta porra não termina nunca. A relação de maldade, digamos, o ciclo de violência, de maldade, não termina nunca enquanto ficarmos devolvendo. Portanto, dar a outra face é quebrar a lógica do mal, da violência. Fantástico, profundo, profundamente libertador e construtor da convivência humana. Você imagina o que será da convivência se todos nós devolvermos o mal que o mundo nos faz? Não vai sobrar ninguém. Porque o que o mundo faz de mal é uma brincadeira. Já faz muito mal. Se a gente começar a praticar o mal também, bom, então o que vai virar isso aqui? Portanto, Jesus nos alerta. Dê outra face. Ame os seus inimigos. Os seus inimigos querem te matar. Ame-os. Não por eles muito, mas porque é só assim que você consegue fazer com que o mundo seja um lugar minimamente aceitável. Legal? Esta mensagem é muito libertadora. Demais. Demais. Certo. Vamos lá. Mais um ponto aqui. Mais um ponto. A frase é a seguinte, vejam só. Por fora, limpais o copo e o prato, mas por dentro estais cheio de roubos e cobiça. Limpa primeiro por dentro o copo, para que fique limpo por fora. O que dizer sobre isto? Dizer o seguinte: a dignidade, a honra, a honestidade, se você preferir, a santidade, para usar um conceito cristão, o respeito à lei de Deus, o respeito ao valor ame o próximo, ele não é uma máscara. Ele não é uma pintura que eu passo na cara para me vestir. Ele é algo que deve ser interiorizado. A relação que existe entre você e as leis de Deus não é uma relação externa. Não é uma relação que se satisfaça com o cumprimento de ritos externos ou com o discurso.
discurso, blá blá blá. Não. A relação de fidelidade, confiança, é uma relação interna. Você com a sua consciência. Consciência de Deus, claro. Claro, como vai dizer Agostinho, Deus é principalmente o seu Deus interior. Não é o seu Deus no sentido de que cada um tem um Deus interior, mas de que cada um tem a ideia de Deus dentro de nós, e é com respeito a esta ideia que nós devemos fidelidade. É por isso que o bom samaritano, quando ele ajudou a pessoa que precisava de ajuda, ele não ficou preocupado se as pessoas iriam ver ele ajudando, se as pessoas iriam saber que ele estava ajudando. Ele não ficou preocupado com isso. A única preocupação dele era fazer o bem. Não fazia nenhuma questão que as pessoas soubessem, divulgação, marketing do bem, fazer o marketing do bem, botar uma propaganda na TV, Teleton, nada disso. Criança Esperança, olha aqui o artista da Globo, aparece lá o fulano, estou ajudando, dando um cheque aqui. A preocupação não é essa. Faça o bem pelo bem. Faça o bem. Porque esse é um dever que você tem consigo e com Deus. Consigo e com a sua consciência. Emerge aqui um valor de vida. Qual? A confiança. Aliás, não é outro significado da palavra fé. Fé, 2 pontos. Fides, confiança. Confiar naquilo que você não pode ver. Confiar. Confiar. O valor confiança. Como é importante isso. Pense na sua vida. Pense o quanto seria importante que a tua vida fosse preenchida por mais confiança e menos, digamos, repressão. Por exemplo, eu vou na Livraria Cultura e antes de entrar na Livraria Cultura, existem umas placas, uns detectores da loja. De modo que se eu pegar um livro, guardar na mochila e sair, vai começar a apitar aquele negócio. O que é isso? É uma prova absoluta de desconfiança que a loja tem em mim. Outro exemplo. Tem um mercado aqui perto que na porta do mercado eles pedem para você deixar sua bolsa, sua mochila com um atendente da loja, do mercado, e ela será retirada na tua saída. Quer dizer, no fundo dizendo o seguinte, olha aqui, você vai entrar com essa bolsa, eu não sei se você vai guardar coisas na bolsa, então deixa ela comigo. Eu não deixo não, só de pirraça. Mas eles pedem isso. O que é isso? Prova absoluta da desconfiança que o mercado tem em mim. Porque o que é a confiança? É acreditar que eu comungo de valores e que eu não vou desrespeitar esses valores, mas não porque você vai estar fiscalizando, e sim porque é o correto. Portanto, se a cultura confiasse realmente em mim, ela nunca botaria aquele detector ali. Porque ela diria, olha, eu confio que você não vai me roubar, ponto. Isso é confiança. Terceiro, essa é legal, banco. Vamos falar mal de banco. Você vai no banco, na propaganda do banco, aí aparece lá, banco tal, ele confia em você. Ele confia em você. Confia? Peça um empréstimo. Peça um empréstimo.
Aí você vai ver o número de estudos que ele faz antes de te conceder o empréstimo. E aí você vê se ele confia ou não. O banco que confia em você. Aí você vai pedir um empréstimo, ele nega. Se ele acha que você não vai pagar, ele nega. Ele não confia pica em você. Isso não é confiança. O sujeito tem um nome sujo. Vai abrir conta em banco? Vai ver se eles deixam. Eles não confiam. Não há confiança. A confiança do banco é assim, olha, eu confio em você, desde que eu tenha certeza absoluta que você vai me pagar. Então eu confio. Senão eu não confio. Então percebam, a confiança, ela não pode ser da boca para fora. É a própria antítese da confiança. A confiança pressupõe o respeito a valores internos, internalizados. Como é que eu posso, então, exigir ritos externos da confiança? Perceba como a relação humana precisa de confiança. Exemplo, estou numa estrada com meu carro, tem a placa, só pode ir a 120 por hora. Eu vou andando de carro confiando que os outros motoristas estão respeitando aquela placa, porque se não respeitarem, vão bater em mim e podem me matar. Eu vou confiando nisso. Mas a gente sabe que as pessoas respeitam a placa não pela minha vida ou pela convivência conjunta, e sim pelo radar. Mas isso não é confiança, isso é repressão. Então a mensagem que Jesus está nos comunicando é: olha como é importante que a confiança seja a base da construção conjunta da sociedade. Olha como é importante que a sociedade tenha como base a confiança. O professor que chega na sala de aula e diz: eu não vou fiscalizar ninguém no meio da prova. Eu não vou fiscalizar ninguém se vocês vão colar ou não vão, porque eu confio em vocês. E sai da sala. Isso é confiança. Confiança não é o seguinte: eu confio em vocês, mas de qualquer maneira eu vou ficar de olho aqui, ó. Isso não é confiança. Eu quero que você reflita o número de espaços que te são concedidos em que realmente confiam em você, quer dizer, requisitam sua confiança. Preste atenção, veja como são mínimos. As pessoas adoram confiar desse jeito. Eu confio em você, mas de qualquer forma eu tô com a arma aqui, ó. Eu confio em você, mas eu tô com o chicote aqui. Confiança não combina muito com repressão física ou com coação. É a história de quando eu morava na Holanda. Eu cheguei a morar na Holanda uns 2, 3 meses, e as pessoas deixavam suas bicicletas, o povo andava tudo de bicicleta lá, deixavam suas bicicletas livres assim, sem corrente, sem nada. Colocava lá num ferrinho lá, pronto. Aqui no Brasil passa corrente, passa cadeado e às vezes levam do mesmo jeito. Então veja, a confiança é fundamental numa sociedade. E o nosso país aqui, puxa, o que mais impera é a desconfiança. Tá? É isso. Vamos ver aqui. Próxima questão. Vamos andando, hein? Vamos andando. Parábola dos talentos. Parábola dos talentos. Jesus dá uma... Eu não sei exatamente como é. Vou contar do meu jeito. Jesus tem lá algumas moedas com ele. Então ele dá 5 moedas a um fulano. 3 moedas ao outro fulano. E 1 moeda a um terceiro. Dá 5 moedas a A, 3 moedas a B, 1 moeda a C. E aí Jesus diz: multipliquem as moedas. O primeiro personagem, A,
vai lá, multiplica e consegue 10 moedas. O segundo personagem multiplica e consegue 6 moedas. O terceiro personagem enterra as moedas, quer dizer, desrespeita a ordem de Jesus. Jesus recebe os personagens. E Jesus cumprimenta A por ter multiplicado as moedas. Não por ter multiplicado muitas moedas, mas simplesmente por ter multiplicado. Jesus cumprimenta B pelo mesmo motivo. Da mesma forma. E Jesus fica bravo com C. A constatação aqui é que Jesus não ficou bravo com C porque C não multiplicou, não conseguiu multiplicar. Jesus fica bravo com C porque C desobedeceu sua ordem. A mensagem aqui é uma só. O que é o bem para o cristão? O bem para o cristão é a boa intenção de agir. Ou seja, um fulano multiplica moedas e consegue mais 5 moedas. O outro multiplica e consegue mais 3. Jesus está igualmente contente com os dois. Porque, embora um tenha conseguido 5 e o outro apenas 3, os dois tiveram boa intenção no seu agir. E, portanto, os dois foram bons. O terceiro não multiplicou nenhuma. Mas não é o fato de não multiplicar nenhuma, é o fato de ter desrespeitado a Deus. Quer dizer, a intenção dele foi ruim. Portanto, o bem cristão não é a ação boa, é a boa intenção. Vou dar um outro exemplo, para ficar mais claro. Você está andando no ônibus. O sujeito põe o pé no caminho para você tropeçar. Você vê e pula o pé dele. Pergunta, ele foi bom ou não foi bom? Alguns poderiam responder, não, vamos mudar a pergunta. Pergunta, ele foi canalha ou não foi canalha? Alguns poderiam responder, mas você não caiu, então tá beleza. Mas veja a nossa herança cristã, a resposta que ela nos impõe é essa. Mas ele quis fazer. Ele quis te fazer tropeçar. Pouco importa se ele conseguiu, ele quis fazer. Ou seja, ele teve a intenção de fazer. Ou seja, o julgamento moral não tem a ver com o que você faz, tem a ver com o que você quis fazer. Por quê? Segundo elemento, porque o homem é livre para querer. Então já colocamos 2 elementos chaves no cristianismo, na filosofia cristã. Número 1, o bem não é o fazer, é o querer fazer. É o que você quer. O bem não é o que você faz, é o que você quer. Preocupe-se não com o que você faz exatamente, mas com o que você quer fazer, com a sua intenção. E perceba, a intenção é interna, consciência. Segundo elemento, o querer fazer só pode ser valorado como bom ou mal porque ele pode ser escolhido por quem quer, ou seja, livre-arbítrio. O problema da liberdade deverá ser enfrentado pelo cristianismo, pelos filósofos cristãos. O filósofo cristão terá que enfrentar o seguinte problema: como a liberdade
pode ser conciliada com a providência de Deus? Como o homem pode ser livre se Deus tem um plano para o universo? Quer dizer, o que é a providência? É o governo de Deus no mundo. Quer dizer, Deus não só criou o mundo, como tem um plano para o mundo e ele governa o mundo. Ora, como conciliar isso com a liberdade humana? Mas ainda queria acentuar que a ação boa é aquilo que a gente vai chamar de boa vontade, boa intenção. O que é a boa vontade? É a boa decisão de agir, não é o agir, é a boa decisão de agir. Perceba como essa é uma herança cristã que nós temos, porque nós consideramos isso óbvio. Ah, não, mas ele quis. Imagine um caso, vamos pegar um caso meio extremo. Tem uma pessoa no ponto de ônibus, tem uma pessoa atravessando a rua. Aí tem um carro chegando, vai atropelá-la. Aí, um fulano empurra essa pessoa para tirá-la do caminho do carro. Mas, infelizmente, ela cai, bate a cabeça e morre. A pergunta é, esse sujeito foi bom ou mal? Agiu bem ou mal? Com a perspectiva cristã, ele queria fazer o bem. Então, ele já agiu bem. É o querer fazer. É claro, a consequência foi que ele acabou empurrando a mulher morreu. Mas o que ele queria não era isso. O que ele queria era salvar a pessoa. A boa ação é a intenção de fazer o bem. E isso só é possível porque o homem é livre. O filósofo cristão terá que lidar com o problema da liberdade. E ao mesmo tempo, o Evangelho nos traz essa questão. A liberdade agora é um dado a ser considerado, porque o grego nem sempre considerava a liberdade como um fato óbvio. Para o cristão, isso é muito mais claro. Dificilmente você verá um cristão dizendo que os homens não são livres. A liberdade meio que se impõe ao cristão. E o que o filósofo cristão tem que fazer é conciliá-la com o governo divino. Dois elementos fundamentais. Por fim, para terminar essa aula, que eu espero que esteja sendo proveitosa para você, o último ponto que nós temos que analisar é a seguinte passagem. Jesus e Pedro, um discípulo de Jesus, estão caminhando e de repente eles têm adiante um lago. Eles vão subir numa barca para atravessar o lago. Só que Jesus escolhe ficar para trás. Ele fala, olha, vai atravessando aí, que eu vou resolver uns negócios ali, eu já volto. Quando Pedro estava no meio do lago, Pedro e os outros discípulos, eles olham para trás e veem Jesus andando sobre as águas em direção a eles. Eles estavam até se perguntando, puxa, e agora? Como que ele vai fazer para atravessar isso? De repente, Jesus aparece andando sobre as águas em direção à barca. Nesse momento, Pedro vira para Jesus e fala, como é que você faz isso? E Jesus fala, é uma questão de fé. Se você tiver fé, você pode fazer o mesmo. E Pedro levanta-se do barco, pisa nas águas e
dá um primeiro passo e consegue andar também sobre as águas. Mas logo depois, a sua fé titubeia e ele começa a afundar. Os discípulos o tiram da água e Jesus vira para ele e fala alguma coisa parecida com isso. A sua fé ainda é bastante frágil, hein, amigo? Este trecho é muito interessante. A questão da fé é muito interessante. Eu contei esse trecho apenas para incluir o elemento fé nesta aula. A fé é um objeto que passa a estar nas análises filosóficas. Todos os filósofos têm que lidar com esse problema uma hora ou outra, sobretudo com a problemática fé e razão. Fé e razão. Fé e razão são opostos? Fé e razão se contradizem? Fé e razão podem conviver juntos? Fé e razão podem ser harmonizadas? Eu estava lendo um livro do antigo Papa, o Ratzinger. Eu acho que é esse o nome. É o último que teve antes desse argentino. Eu acho que é Ratzinger. Nossa, agora me deu um branco. E ele fala da fé. Sabe o que é a fé? É a confiança, quer dizer, acreditar que Deus é o firme fundamento do mundo. Olha que definição legal. Se você quer bancar o filósofo, fala assim. A fé é acreditar que Deus é o que existe no lugar do nada. Quer dizer, por que existe algo no lugar do mundo, do nada? Porque Deus. Porque Deus existe. Isso é fé. Em que medida a fé se relaciona com a razão? Essa é uma pergunta que vai atormentar, num bom sentido agora, os filósofos cristãos. Belezura? Próxima aula, nós vamos falar de Agostinho. E Agostinho vai tratar dessa questão e nós vamos falar dessa questão. Então, esta questão já vai ser colocada e vocês vão ter a oportunidade de perceber qual é a harmonia que Agostinho constrói entre fé e razão, que é muito interessante. Mas por aqui, é evidente que o Evangelho é um texto muito complexo e eu poderia abordar aqui milhares de aspectos. Mas eu acredito que essa aula já foi muito positiva. Eu espero também que vocês tenham gostado da aula. Eu só faço isso por vocês mesmo. Tá certo? É isso. Obrigado, gente, por assistirem a aula. Espero que vocês tenham gostado. Tá certo? É isso. Obrigado. Próxima aula a gente trata de Agostinho. Tá? Até mais. Obrigado. Tchau, tchau.